Como é possível cicatrizar, ou seja, sarar, em apenas 3 dias? Olá pessoal, esse é um novo quadro que nós estamos fazendo aqui na Clinic in Place, onde eu pego as principais perguntas que nós tivemos aqui durante a semana e estou respondendo elas para vocês o mais rápido possível. Então, se você tem interesse de fazer aquela pergunta que ainda não te responderam, comente os nossos vídeos e coloque a sua pergunta aqui abaixo que provavelmente eu posso respondê-la semana que vem. Pergunta feita pela Aletusa. Ela diz assim: Doutor Daniel, existe a possibilidade de não ter osso para fazer o implante zigomático? Pessoal, às vezes a gente comenta aqui, fala muito sobre implante zigomático, e quando a gente diz esse termo zigomático, tem muito paciente que às vezes pensa em algo meio ciborgue, meio tecnológico. O que será que é esse implante zigomático? E na verdade o implante ele só carrega esse nome porque ele é instalado no osso zigomático. E é natural o paciente que não tem a informação técnica falar, poxa, se eu perdi osso dentro da boca, será que eu também não posso perder o osso no implante zigomático? Ou será que também para fazer o zigomático isso não tenha um certo limite? Então, para eu poder explicar isso para vocês, eu queria que vocês imaginassem um paciente que perdeu os seus dentes, mas ele tem bastante osso. Esse paciente, nós vamos dar uma nota para ele, um número 10, tá? E nós vamos considerar o paciente que não tem nenhum osso, ou seja, ele foi perdendo osso ao longo do tempo e esse paciente é 0. Então acompanhe. Imagine o paciente que na nossa régua aqui no número 10 ele tem muito osso e na nossa régua número 0 tem pouco osso. Do 10 até mais ou menos o número 7, em torno do 6, qualquer tipo de implante e qualquer técnica reabilita esse tipo de paciente. Do 7, do 6 até o número 4 mais ou menos, nós temos que usar a técnica All-on-4. E do 4 ou de repente do 3 para baixo, nós vamos trabalhar com implantes zigomáticos. Olha pessoal, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com implantes zigomáticos e mesmo o paciente que chegou a 0, ele tinha o seu osso zigomático no lugar e nós conseguimos reabilitá-lo. Neste caso, o paciente com o número 2, número 1 ou 0, a gente trata esse paciente com 2 implantes zigomáticos de cada lado. Então, geralmente o implante zigomático, ele vem realmente para solucionar o paciente que já perdeu aquela totalidade, aquela porção óssea da maxila. Mas o osso zigomático sempre encontra-se íntegro. Pergunta feita por Maria das Graças. Se o protocolo All-on-4 e os zigomáticos são para aqueles que têm pouco osso, qual eu devo escolher? Parece óbvio, né? Mas não é. Realmente, Maria das Graças, o protocolo All-on-4 e o implante zigomático são técnicas que reabilitam os pacientes que possuem pouco osso. Mas eles não são 2 opções. Eles são técnicas aplicadas dependendo da quantidade de osso que sobrou no paciente. O que vai definir qual técnica usar, se é o All-on-4, o protocolo All-on-4 ou o implante zigomático, é a quantidade de osso que o paciente tem. Pergunta feita pelo Almir. Como é possível cicatrizar, ou seja, sarar, em apenas 3 dias? Pessoal, essa é uma pergunta muito legal, muito importante, porque na verdade é isso mesmo. Nada cura e nada sara em 3 dias. Quando nós fazemos os nossos apelos aí, quando nós fazemos as nossas chamadas dizendo que nós fazemos os implantes e reabilitamos a boca do paciente em 3 dias, é porque
95% do tratamento do paciente realmente é realizado em 3 dias. Então nós estamos falando do planejamento, que é muito importante, depois vem a cirurgia, depois vão os processos de moldagem e confecção da prótese e tudo isso acontece em 3 dias. Mas se a gente analisar a fundo, a gengiva do paciente ainda está cicatrizando, o implante ainda vai passar por um período de osteointegração, que nós também podemos chamar de cicatrização. Então, na verdade, é que o tratamento do paciente fica pronto em 3 dias. Então, o Almir ele tem razão, nada cicatriza em 3 dias. Mas todo o processo, a cirurgia, a confecção da prótese, toda a parte técnica realmente são feitas em 3 dias. A Mara Laranjeiras pergunta assim: doutor, qualquer um que usa o protocolo acrílico pode usar o protocolo de zircônia? Mara, a resposta é bem simples. Sim, se os seus implantes foram bem feitos, bem realizados, e encontram-se já osteointegrados, o que possivelmente essa é uma realidade porque você já usa uma prótese acrílica, é perfeitamente possível você realizar uma prótese em zircônia e muitas vezes realmente esse é o passo a passo. Você fica aí com um upgrade da sua prótese, você sai da prótese de acrílico e vai para uma prótese de zircônia. Então fique tranquila porque sempre há essa possibilidade. A Ale Martins nos perguntou a respeito de um vídeo que nós postamos de uma paciente nossa, nova inclusive, que nós tivemos a necessidade da extração de todos os dentes. E o interessante é que essa paciente pergunta assim: essa paciente precisou extrair todos os dentes, inclusive os dentes bons? Aqui na clínica, quando a gente vai por esse caminho, é porque a gente já verificou que os dentes não estão tão bons assim. Na verdade, na maioria das vezes, as raízes já estão com problemas. Muitas vezes o dente ele está íntegro, ele está inteiro, mas ele está com mobilidade. Esse paciente está com periodontite. O que acontece às vezes é que o paciente tem a necessidade de extração de vários dentes e ali na nossa conta, o que sobra de dente bons, às vezes sobram 1, 2 dentes que vão mais atrapalhar a reabilitação do que ajudar. Então, nesse caso aí, dessa prótese, a paciente realmente teve que extrair todos os dentes porque 95% dos dentes estavam comprometidos. Tá bom, pessoal? Então, para aquele que quiser entrar em contato, segue o contato aqui. E continue deixando a sua pergunta, que quem sabe eu posso responder ela no próximo vídeo.